Bom, agora a gente vai ver os comandos de entrada, certo? No nosso vídeo de teoria, a gente tinha visto que a gente tem dados do tipo inteiro, a gente tem dados tipo float, dados do tipo char. Bom, para a gente ler para a gente declarar primeiro nossas variáveis, a gente vai ter algumas regrinhas, né? A gente nunca vai poder declarar uma variável com um nome, por exemplo, 1A. A gente não pode começar o nome das nossas variáveis com números. A gente pode ter A1 como o nome de uma variável. Isso é normal. A gente não pode ter também uma variável com o nome de uma palavra reservada, como int ou for ou como if. Isso não faz sentido, certo? Porque isso são nomes, são palavras reservadas, são nomes de comandos. Então a gente pode declarar uma variável do tipo a, aliás, uma variável a do tipo inteiro, e nessa mesma linha a gente pode ter várias variáveis. A gente pode ter uma variável a, b, c. E depois que a gente termina de declarar, a gente dá um ponto e vírgula. A gente pode também, em uma outra linha, em uma outra parte do código, voltar a declarar outras variáveis. Claro que não faz sentido, né, a gente declarar uma variável a do tipo inteiro em uma parte do código e depois declarar uma variável com o mesmo nome, só que de outro tipo, ou do mesmo tipo e querer que essa variável guarde um valor diferente. Nosso código não vai nem compilar quando a gente fizer isso. Bom, aqui a gente só quer guardar a variável do tipo inteiro a gente quer guardar uma variável do tipo inteiro b e a gente quer guardar uma variável tipo caractere c. Como a gente faz para ler essas variáveis? A gente viu que o nosso comando de entrada é o scanf. Para a gente ler uma variável, o scanf é uma função também. A gente tem que passar como parâmetros, né, para essa função os tipos das nossas variáveis, que a gente vai usar o %d para inteiro, como a gente já viu, %f para float e %c para caracteres. A gente pode ler linearmente assim, ou então a gente pode ler um por um. Por exemplo, a gente pode criar um scanf para cada variável. A gente pode fazer %d, scanf, %f e etc. Mas a gente vai ler tudo de uma vez, porque é melhor, né? Bom, vamos primeiro, antes de ler as nossas variáveis, a gente vai mandar o nosso computador imprimir uma mensagem. A gente vai falar digite o inteiro, digite o float e o char. E aí ele vai esperar esses três valores, né? Como a gente vai fazer? Aqui a gente está dando o comando e está dando os tipos aqui de dados que a gente quer ler. Como a gente vai associar, né, o tipo com a variável? A gente tem que pôr o nome da nossa variável, A para inteiro, B para o float e C para o caractere, respectivamente, né, na ordem que eles estão aqui na função. A gente quer primeiro o caractere, então primeiro a gente tem que pôr o A, depois o float, depois o B, terceiro o char, terceiro o C aqui, certinho? Na função scanf, a gente vai ter uma coisa diferente. A gente vai ter que sempre usar um e-comercial antes das nossas variáveis. Se a gente não usar esse e-comercial, não vai funcionar. Bom, aqui a gente consegue ler. Aqui a gente leu as nossas variáveis e guardou lá na memória do computador. Na memória RAM do computador ficou guardado nossas variáveis. Como a gente faz para saber se isso está funcionando? Bom, muito simples. É só a gente printar as nossas variáveis. Para a gente printar as nossas variáveis, a gente vai usar o comando printf e vai ser mais ou menos na mesma lógica do scanf. A gente vai poder concatenar, né, uma mensagem, por exemplo, o valor de A é %d e no lugar desse %d ele vai mostrar o valor da nossa variável A. Mas isso se a gente associar, né, um valor aqui, a gente põe uma vírgula e aqui a gente coloca a variável que a gente quer associar a esse primeiro tipo de dado aqui. Então aqui a gente coloca A.
Depois a gente coloca o valor de A é tal, o valor de B B é float, então a gente usa o %f. E aqui a gente associa B a esse %f. E depois o valor de C é C é caractere, a gente usa %C e associa ele aqui no final, né? Depois aqui das aspas. Bom, aqui a gente vai printar, aqui a gente está vendo uma linha de código aqui muito grande, né? Vamos compilar esse programa para ver como ele vai se comportar. Digite o inteiro, o float e o char. Eu vou digitar o meu inteiro, vai ser 5, o meu float vai ser 8.9 e o meu char vai ser R. Aí eu dou o Enter e aqui ele vai mostrar o valor de A é 5, o valor de B é 8.9 com um monte de casa aqui depois da vírgula e o valor de C é R. Bom, como que a gente faz para printar, por exemplo, cada parte aqui, o valor do inteiro em uma linha, o valor do float em outra linha e o valor do char em outra linha? Tem aqui um truquezinho que a gente pode usar, que é o /n. Quando a gente usar o /n, a gente vai estar mostrando pro compilador que isso daqui é uma quebra de linha, certo? Então a gente pode usar um /n aqui e a gente pode usar um /n aqui também. Vamos compilar, ver como ele vai se comportar. Vamos digitar o valor do inteiro, do float e do char. E agora ele vai mostrar 1 por linha. Bom, aqui a gente está vendo que o nosso float tem um monte de casa depois da vírgula e o nosso char está tudo ok, né? Só que a gente tem esse problema que a nossa linha aqui de código está muito grande. O que a gente pode fazer é separar, né? A gente pode apagar tudo isso daqui. Vamos comentar isso aqui, né? E a gente pode criar um printf para cada variável, que é um jeito mais usual. A gente pode fazer lá o valor de A é %d. Printf o valor de B é %f. Mas lembra que tinha um monte de casos depois da vírgula? Para a gente resolver aquilo, a gente usa um .2 aqui, que ele vai mostrar 2 casas só depois da vírgula. E a gente dá um printf, o caractere é %c. Bom, a gente não pode esquecer nunca de associar as nossas variáveis. Aqui no printf, sempre sem, né, o e-comercial. A gente só usa o e-comercial no scanf. Bom, será que fazendo assim, ele vai printar 1 em cada linha? Vamos ver? Digite o float, o inteiro, o float e o char. Bom, inteiro 8, o float 9.2 e o char U. Caramba, ele printou sem espaço e tudo na mesma linha. E ele printou aqui, ó, se a gente reparar, ele printou só 2 casas depois da vírgula aqui no float. Esse daqui é o do o caractere é tal. Bom, para a gente fazer isso é só a gente usar o truquezinho do /n, né? A gente usa aqui no final de cada string. Antes aqui de fechar as aspas, a gente usa um /n. Bom, então vamos rodar esse programa aqui e ver como que ele vai se comportar. Digite o inteiro, o float e o char. Meu inteiro vai ser 2, meu float vai ser 6.5 e meu char vai ser p. Então, ele vai imprimir o valor de A é 2, o valor de B é 6.50, né? Porque a gente tem 2 casas só depois da vírgula, e o caractere é P. Bom, isso daqui a gente pode colocar quantas casas depois da vírgula a gente quiser, certo? Bom, então, leitura de dados é só isso.